Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Reino em Foco. Meu nome é Yuri e é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Você é muito importante para esse canal e eu quero ser canal de bênção para a sua vida. Eu falo isso com toda humildade, porque eu quero ser canal de bênção para você. Meu amado, eu estava lendo aqui em Deuteronômio e hoje nós vamos falar a respeito da morte de Moisés. Nós vamos falar ali a respeito do momento a qual Deus cumpre a sua última promessa feita a Moisés. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48. É uma leitura um pouquinho extensa ali, mas ela se faz necessária para a gente poder explicar certinho o que aconteceu aqui, tá bom? Então, Deuteronômio 32, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou pôr esse vídeo, legenda nesse vídeo, para que você possa estar lendo junto comigo, mas se quiser, fique à vontade. Deuteronômio 32, versículo 48 a seguir. Naquele mesmo dia, disse o Senhor a Moisés: sobe a cadeia das montanhas de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por propriedade. Morrerás no monte a que vais subir e serás recolhido ao teu povo. Assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e foi recolhido ao seu povo. Pois fostes infiéis a mim na presença dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Versículo 52, e aqui a gente encerra. Pelo que verás que diante da terra de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Grife essa palavra, filhos de Israel, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, tá? Essa palavra, ela vai aparecer aqui e vai aparecer também no versículo 49, que nós acabamos de ler. Deus vai deixar bem claro que em herdar a terra seria os filhos de Israel. Meus amados, para a gente conseguir entender isso daqui, que é muito sério, e todo pregador que começa a ler isso daqui, começa a pensar e falar, meu Deus, como pode? Como pôde o Senhor fazer isso com Moisés, né? Porque aquele que é mais entendido da Bíblia, aquele que já acompanha o canal, né, que eu acredito que já tem o seu devocional em casa, sabe muito bem aquilo que nós estamos falando, de que Moisés guiou o povo de Deus para entrar na terra de Canaã, mas Deus não deixou Moisés entrar. E eu acredito que você escuta isso direto de muitas pessoas, né? De que Moisés não deixou, de que Moisés não entrou na terra em que Deus preparou ali para o seu povo. Mas a realidade é que Deus não fez isso apenas com Moisés. Nós vamos entender que logo após ali, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, que o povo era escravo do Egito, e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, então o povo começa a caminhar no deserto, os egípcios preparam tropas para poder recuperar ali os seus escravos, que eram os israelitas. A Bíblia vai dizer então que Deus abre o mar e tudo mais, e nós conhecemos toda essa história. Não é isso o foco de hoje. O foco de hoje é pensar no seguinte: se você fosse Moisés e você recebesse uma ordem de Deus, se você fosse Moisés e você recebesse uma ordem de Deus, falando assim, olha, você vai guiar esse povo pelo deserto. A terra é muito boa, a terra mana leite e mel, é coisa linda, é coisa fina, é coisa chique. Porém, tem uma coisa, você não vai entrar na terra, você só vai guiar o povo, mas você não vai entrar. O que você faria? Porque quando Moisés recebeu essa função de Deus, Moisés ele recebeu a seguinte função: olha, você vai resgatar o povo de Israel, vai levar para uma terra que mana leite e mel, e você também vai estar no meio dessa terra. Isso ficou muito claro ali nos primeiros capítulos de Êxodo, quando Deus chama Moisés. Porém, algumas coisas acontecem no caminho que impossibilitam Moisés entrar ali. O que você faria? Você se revoltaria? Ou será que você aceitaria o chamado?
Porque hoje em dia nada mais é do que isso na nossa vida. Eu bem sei que eu não vou ficar aqui para sempre, e você também que está aí ouvindo sabe muito bem disso. Estamos aguardando a volta de Cristo, mas se Ele não voltar no nosso tempo, iremos dormir no Senhor esperando ansiosamente o arrebatamento. Então nós sabemos que não iremos ficar aqui para sempre, mas estamos preparando um caminho para que as pessoas que estão vindo atrás de nós, né? Que daí pode ser você que está me ouvindo, e você que está me ouvindo vai passar isso para frente, e vai passar isso para frente. Ou seja, nós estamos preparando um caminho para que os filhos de Deus possam herdar também o reino. Então entenda que o chamado de Moisés aqui foi muito nobre. E aí, meus irmãos, a coisa começa a mudar um pouquinho lá em Levíticos capítulo 13. Quando Deus, então, mostra para Moisés a terra prometida, mostra Canaã. E então, Moisés ele prepara ali 12 espias. E esses 12 espias, Moisés prepara eles para poder entrar em Canaã e trazer ali alguma amostra da terra, alguma coisa que eles podiam achar como relevantes, para poder dizer se a terra realmente é boa ou se não é. Enfim, então os 12 espias saem, dos 12 volta 10. 10 espias, irmãos, voltam e falam assim: rapaz, pensa numa terra que tem guerreiro. A terra tem gigante, é muito perigoso, lá não compensa. Sabe aquela pessoa que vê tudo negativamente? Pois é esses 10 espias aqui. Rapaz, o negócio lá é perigoso demais, não vira. Essa terra aí que Deus preparou? Não. Só que 2 espias ficou para trás, irmãos. E aí a minha mente de pregador começa a ir longe, né? Os 2 espias que ficou para trás, eu imagino Moisés falando assim: poxa vida, cadê Josué e Caleb, né? Josué e Caleb não chegou ainda? Ele chegou atrasado, irmão, sabe por quê? Porque os 2 estavam carregando um cacho de uva. Enquanto 10 chegaram falando assim: olha, a terra é perigosa, a terra é perigosa, tem gigantes. Rapaz, o negócio lá é complicado. 2 falou assim: rapaz, a terra é boa demais, mas pensa numa terra boa. Você não... Moisés, rapaz, olha esse cacho de uva aqui, ó. Imagina o Moisés tentando pegar um fruto, né? Tentando pegar ali uma goma da uva, falando: rapaz, é muito bom. Só que, irmãos, 10 murmuraram. E aquilo ali foi gerando um desconforto muito grande ali para Deus, olhando e pensando: poxa vida, eu dei uma terra dessa para esse povo. Porque o povo, irmãos, começou a falar assim: você, Moisés, nos tirou do Egito para morrer nas mãos desses gigantes? Quem viviam lá, irmãos? Os amalequitas, que eram uns dos que viviam. E se você tem curiosidade para saber quem eram os amalequitas, assiste o meu vídeo que eu fiz sobre Saul. Eu vou tentar deixar linkado aqui, eu ainda não sei, né, deixar linkado ali em cima, mas eu vou tentar deixar linkado. Qualquer coisa eu deixo na descrição. Na descrição eu já sei fazer. Eu tô começando agora, irmãos. Se você tá vendo esse vídeo quando foi lançado, tô começando agora a gravar vídeos aqui pro YouTube. Mas, irmãos, veja que interessante. O povo começou a reclamar demais ali. Começou a falar assim: Moisés, você tirou a gente do Egito pra gente morrer na mão desses gigantes? Nossos filhos virarem presa deles? Enfim, aquilo foi gerando um incômodo muito grande no coração de Deus. A tal modo de que no diálogo ali entre Deus e Moisés, Deus até mesmo sugere ali aniquilar aquele povo no deserto ali mesmo. Porém, e aí para a gente poder chegar aqui no capítulo 32, aqui nós estamos falando sobre Levíticos capítulo 13. Se você tiver curiosidade, pode ir lá ler, que é bem interessante. 13 e 14. Meus irmãos, porém, para a gente poder já partir aqui para onde Deus quer nos levar, aí a Bíblia vai dizer que Deus então sugere aniquilar aquele povo ali mesmo. Fala para Moisés: eu vou aniquilar o povo aqui mesmo. E aí Moisés fala com Deus. Fala: Deus, não faz isso não. Senão o povo vai falar: nossa, esse Deus aí é terrível. Tirou o povo do Egito para os matar no deserto. Entende? Então teve esse diálogo com Deus. Mas, irmãos, Deus fala: tá bom, não vou aniquilar. Só que é o seguinte: dessa geração que está aí,
só vai entrar Josué e Caleb em Canaã. Mais ninguém. Ah, e Moisés e Arão. Seriam os 4 que entrariam. Até aqui, Moisés está incluso. Moisés está tranquilo. Até aqui, irmãos, tudo bem. Então Deus jurou que aquele povo não entraria. Entrariam os seus filhos, que é o que nós lemos ali no capítulo 32. Porém, como eu disse, entraria também Moisés e Arão, Caleb e Josué. Beleza. Em Levíticos capítulo 20, nós temos os episódios da água de Meribá. Meus irmãos, aqui é o seguinte. Pensa você, você está carregando um povo que é difícil. O povo de Israel foi muito difícil para ser conduzido ali no deserto. Porém, meus irmãos, pensa no seguinte. A irmã de Moisés acabou falecendo. Então, eles param num canto, sepultam ali a irmã de Moisés, fazem um culto fúnebre, beleza, até aí tudo bem. Só que o povo, irmãos, começa a reclamar de novo. Irmãos, Moisés era o homem mais manso sobre a terra, diz a Bíblia, né? Imagina Moisés, irmãos, saindo de um culto fúnebre, acabou de perder as... Eu entendo, Moisés foi um grande líder e tudo mais, mas a gente tem que analisar também que Moisés era humano, certo? Moisés era humano. Então Moisés saiu ali de um culto fúnebre e o povo reclamando. Moisés, fome, Moisés, sede, fome e não sei o que. Irmão, a Bíblia diz que Moisés chamarão, vão para uma tenda e nisso daí é o seguinte, só aqui para a gente botar uma vírgula, Moisés sabia que aquele povo ali não entraria em Canaã. Moisés, ele andou 40 anos no Egito, sabe para quê? Para que se trocasse a geração, para que os filhos nascessem e os filhos que entrariam. Entendeu? Aquele povo ali não entraria. E aquele povo era o povo que ficava reclamando, azucrinando a vida de Moisés. E aí, o que acontece? Moisés então pega, vai orar com Arão e Deus fala assim, pega o seu cajado e apenas ordena as rochas e elas então verterão em água. Moisés, irmão, saiu da tenda irado, chamando aquele povo de rebelde e diz assim para aquele povo, ouça, povo rebelde, porventura tiraria água dessa rocha para vocês? E aí, irmãos, a Bíblia diz que Moisés pega o cajado e dá 2 cajadadas ali naquela rocha. E a água então sai. O povo fica feliz. Só que, irmãos, Moisés não fez o que Deus mandou. Moisés tirou. E aí Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, pela sua atitude, nem você e nem Arão entrarão em Canaã. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível. Você entende como é que é grave o negócio? Aquele povo já não entraria os seus filhos. E quando então Moisés fala assim, beleza, eu pelo menos vou entrar, né? E aí Deus olha para ele e fala assim, Moisés, nem você e nem Arão vão entrar por conta do que vocês fizeram. E aí eu te pergunto, você que está aí, meu ouvinte, que está ouvindo essa mensagem, o que você faria? Talvez alguém faria assim, eu não vou entrar também? Então, Deus, ó, não, eu tenho que entrar. Se eu não entrar, eu nem guiar o povo eu vou. Não vou guiar o povo. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés aceitou. É claro que ele relutou. Claro que ele queria entrar. Isso aí está em Deuteronômio, capítulo de número 1 e depois no capítulo de número 3. Moisés explicando para Deus, falando, Deus, foi o teu povo que mirou. Eu gostaria de entrar na Terra Prometida. Imagina esse diálogo, né? Moisés com Deus. E quantos outros diálogos que Moisés não teve com Deus que nem relatado aqui na Bíblia está, né? Moisés falando, Deus, eu queria entrar, Deus, eu queria entrar. Só que, irmãos, Moisés demonstrou uma coisa muito íntegra aqui. Sabe o quê? Exemplo de liderança, exemplo de fidelidade a Deus, porque Moisés soube ouvir o não de Deus.
Moisés soube ouvir que quando Deus quer fazer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. E amém. Glória a Deus por isso. Moisés mostrou, nos deu uma lição aqui, de que mais importante do que receber as bênçãos de Deus, mais importante, olha só o que eu estou falando, mais importante do que receber as bênçãos de Deus, é mais importante ser fiel a Ele, nos mínimos detalhes, naquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Moisés não reclamou, Moisés fez com perfeição, naquilo que ele podia fazer. Ele fez o melhor que ele pôde ali para poder guiar aquele povo. Então Moisés continuou guiando o povo. E é isso que devemos fazer também, irmãos. Não importa se Deus falou sim para nós ou se Deus falou não para nós. O importante é ser fiel a Ele. Sabe por quê? Porque a nossa Canaã celestial já está nos aguardando. Já nos espera. Glória a Deus por isso. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento ruim, um ano, estou gravando aqui no dia 2 de janeiro de 2026, então, se você está passando por um momento ruim, um momento, 2025 foi um ano não muito bom para você, o importante é, você foi fiel a Deus? Porque Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas ele entrou na Canaã celestial. E digo mais, Moisés foi um dos que apareceu lá em Mateus capítulo 17, na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Então, Moisés, ele pode não ter herdado a Canaã terrestre, mas ele herdou a Canaã espiritual. E é isso que nos aguarda. Adentrar a Canaã celestial. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, para nós chegarmos aqui no capítulo de número 32, olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Aqui Moisés já entendeu que não adiantava mais ele reclamar, não adiantava mais ele conversar com Deus, pedir. Deus já tinha falado, e era isso. A Moisés, só cabia a Moisés entender. E então, no capítulo de número 32, Deus começa a anunciar então para Moisés que estava chegando o momento, estava chegando a hora, aonde aquele povo ali entraria. Mas Moisés, antes disso, Moisés ele deixa uma coisa bem clara. Ele já sabia, ele já estava com 120 anos, porém a Bíblia diz que ele tinha pleno vigor, ou seja, tinha muita saúde. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, quem faz as coisas para Deus, Deus cuida. Eu sei que você pode estar num momento de dificuldade, até mesmo aí de saúde e tudo mais, tudo tem um propósito, mas mesmo estando ruim de saúde, ou não sei qual seja o seu problema, acredite, Deus está cuidando de você. Deus cuida, irmãos. Deus cuida. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, há alguns anos, e uma cirurgia que era simples, era de... não vou me lembrar do que era agora. Mas enfim, eu fiz essa cirurgia. A minha cirurgia era simples, só que eu estava do lado de um rapaz que estava em estado terminal de câncer. E eu conversando com ele, eu imaginei, na minha pouca fé, né? Falei, nossa, Deus me colocou aqui para me pregar, né? Para esse rapaz, talvez, né? Acabou que ele que pregou para mim. Ele que pregou para mim. E ele me falou algumas coisas ali que eu nunca mais vou esquecer daquele homem, sabe? Aquele homem, ele demonstrou uma fé tão grande, irmãos. Ele sabia que ele não ia sair dali. Seria só um milagre para ele sair dali. Mas ele demonstrou uma fé tão grande em Deus, sabe? Acreditando em Deus nos seus últimos momentos. Falando assim para mim que, olha, eu tô aqui e provavelmente eu não vou sair daqui, né? Daqui é só pro céu. Ele falou desse jeito para mim. Mas você vai sair, porque minha cirurgia era um negócio bem simples, era... Irmãos, eu não vou me lembrar o nome agora, eu vou até pedir perdão. Mas era uma cirurgia bem simples, sabe? Eu só estava ali mesmo para recuperação. Mas, irmãos, ele falou para mim assim, você vai sair, e você é crente, né? Porque você estava falando de Deus para mim. Ele falou, continue falando de Deus, pregue a palavra. Se você vai sair é porque você tem um propósito de Deus. Olha só.
Ele falou isso para mim. E aquilo nunca mais saiu de mim, sabe, irmãos? Então, assim, todos nós temos um propósito. Moisés demonstrou aqui um exemplo de liderança muito grande, porque Moisés, ele sabia que a geração que estava entrando, porque Deus fez trocar aquela geração, era uma geração que não conhecia o Senhor ali como seus pais, né? Era uma geração que não tinha visto todos os milagres do deserto. Então Moisés, ele, antes dele falecer, no versículo de número 45, no capítulo 32, Moisés fala assim, ó: acabando Moisés de falar todas as palavras desse cântico a todo Israel, disse-lhes: guardem no vosso coração todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensina-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida, ou seja, a palavra de Deus é a vida deles. Cumprindo-a, prolongareis os dias da terra, que passando o Jordão, ides a possuir. Ou seja, se você cumprir, guardar no seu coração, porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: se tirarem a Bíblia de nós hoje, nós temos que ter ela em nosso coração. Podem tirar-nos a Bíblia, mas não podem tirar a Bíblia de dentro de nós. Não podem. Isso não pode. Podem tirar a nossa vida, mas a Bíblia não tira. Então, meus irmãos, olha que interessante que Moisés está falando aqui. Guardem o livro da lei com vocês, porque enquanto vocês cumprirem o que está escrito nela, vocês vão continuar na terra que vocês irão possuir, que era Canaã, a terra que manava leite e mel. E aí eu digo para você, por isso que eu disse, às vezes você está vendo esse vídeo e está num momento ruim de saúde e tudo mais, mas o mais importante, irmãos, é guardar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É estar lendo, comendo a Bíblia, ouvindo pregações como essa, pregações cristocêntricas, e entendendo que, por mais que Deus não nos livre desse momento a qual nós estamos passando, a nossa Canaã celestial está logo ali. Porque Moisés sabia que Deus não ia livrá-lo da morte ali naquele momento. Moisés sabia que ali seria um dos últimos momentos dele. E ele não usurpou, tentou guardar para si aquilo que Deus lhe deu. Não. Moisés, ele fez diferente. Moisés, ele entregou tudo que ele tinha para o povo. E dizendo assim, olha, vocês não podem perder a intimidade com Deus. Guarde-a, que enquanto você guardar a intimidade com Deus, vocês ficarão na terra que vocês vão possuir, a terra que mana leite e mel. Por fim, e aqui eu encerro, Moisés então teve esse momento, certo? Aqui no capítulo de número 33, Moisés então começa a declarar a bênção para cada família que estava ali. Preparou Josué, seu sucessor, demonstrou ali que ele não queria ser o último herói. Eu vou ser quem tirou o povo e eu vou morrer como... Não, Moisés queria que ele fosse o primeiro. Dali saíssem lideranças, homens de Deus e assim sucessivamente. Coloque isso no seu coração. Não queira ser o último herói, não queira ser o último pregador, não queira ser o último cantor, não queira ser o último profeta da geração, não. Queira ser apenas mais um ali, que Deus usou no caminho para poder alcançar mais pessoas. Oh, glória! Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus. Queira ser mais um ali que Deus vai colocar no meio. E eu nem ia pregar sobre isso, irmãos. Eu ia pregar sobre Gênesis hoje. Mas queira ser mais um ali que Deus colocou ali para poder ajudar as pessoas a atravessarem. Se você não for atravessar, amém. Mas ajude as pessoas a atravessarem e chegarem do outro lado. Porque isso é o mais importante. Foi para isso que Deus nos chamou.
E aí, meus irmãos, a Bíblia diz então que Moisés sobe no monte, depois de abençoar as famílias. Aqui já estou no capítulo 34. Deus olha para ele e fala assim: olha a terra. O povo não pôde nem olhar a terra, mas você vai poder olhar a terra. Olha a terra, Moisés. Irmãos, isso aqui é muito lindo, irmãos. Imagina o Moisés olhando em cima do monte, sentindo a brisa ali em si, talvez fechando o olho e pensando assim: nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E eu imagino, aqui já vai a mente do pregador, né? Oh, glória. E eu imagino Moisés e Deus olhando e falando assim: muito bom, Moisés. Agora, Moisés, abre o olho. Aí Moisés abriu o olho, viu aquela terra. Moisés, fecha o olho de novo. Quando Moisés fecha o olho, Deus mostra a Canaã celestial para ele. Fala assim: Moisés, você está achando que você está perdendo? Você prefere essa Canaã terrena ou você prefere a Canaã espiritual, Moisés? Imagina o Moisés, irmãos, abrindo um sorriso, falando: eita Deus, é muito bom ser fiel a Ti nos mínimos detalhes. É muito bom ser fiel a Ti, Deus. Obrigado. E então, irmãos, a Bíblia diz que a história de Moisés se encerra ali. Não que a história dele se findou ali. Sabe por quê? Porque o homem Moisés caiu, mas o povo que Deus guiou através de Moisés estava ali. E o povo conquistaria a Canaã que Deus tinha prometido através de Moisés. O homem pode cair. O homem pode até cair e não ver as promessas de Deus se cumprirem. Mas se a promessa foi de Deus, a promessa não cai. A promessa continua de pé, porque esse é o nosso Deus e Ele vela por aquilo que Ele prometeu. Meus amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva aqui em nosso canal, tá bom? É muito importante, isso ajuda muito, irmãos, o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. E se essa palavra falou contigo, digite um amém, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.